companheiro no caminho. Tua presença sinto logo ao transitar, e já dissipasse toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Sejam todos bem-vindos, curtam nossa página, né? Você que está aí assistindo, não custa, para nós é um benefício grande você curtir ali, né? Dar um like. Para você não custa nada você dar um likezinho aí para nós, né? Ajuda no YouTube, entende que está sendo bem visto, que está sendo bem acompanhado por vocês, então eles empenham mais para nossas programações, amém? E hoje, essa madrugada, eu estava meditando a Deus sobre a palavra de hoje, e pedi até permissão a Deus para falar sobre um personagem que eu admiro demais na Bíblia, que é Daniel. Daniel foi em torno de 3 a 4 mil anos antes de Cristo, então ele foi um homem muito abençoado desde a sua juventude. Foi um menino criado na nobreza de Israel, né? Quando Nabucodonosor invadiu Israel, pegou alguns inteligentes da nobreza de Israel e levou cativo e pôs para trabalhar no palácio, que foi o que Daniel fez a vida inteira. Só que Daniel era um jovem muito temente a Deus. E os demais tinham muita inveja dele, começou a programar a sua morte, porque eles não queriam Daniel ali. Daniel era um homem que tudo que ele fazia dava certo. Mas eu vou contar para você o segredo do porquê que Daniel era abençoado, porquê que dava certo as coisas que Daniel fazia. Eu vou compartilhar com você um pouquinho hoje. Quando você puder, medita no livro de Daniel. Ele é pequenininho, tem 12 capítulos, eu creio que é só 12 capítulos que ele tem, e nos ensina muito. Daniel foi um profeta que não somente profetizou, mas também ele discernia os sonhos, decifrava os sonhos do rei e das outras pessoas. Era um menino muito inteligente, não somente na sabedoria do alto, do céu, mas também na sabedoria humana. A palavra de Deus nos diz assim: erreis por não conhecer o poder de Deus e nem a palavra. Então, o poder e a palavra andam junto. Então, nós precisamos ter conhecimento.
E nessa madrugada eu orando para trazer essa palavra para vocês, para nós, né? Eu falava com Deus olhando para o céu da minha janela, que eu lembrei que ele orava na janela 3 vezes ao dia. Ele chegava na janela do seu ático, do seu quarto, e ele olhava para a janela em direção de Jerusalém, e ele intercedia para o seu povo. Ele intercedia para Deus perdoar o pecado do seu povo, 3 vezes ao dia. Até que um certo dia eles armaram para ele, né? Não só para ele, mas para os seus amigos também, que trabalhavam com ele ali, Mesaque, Sadraque e Abednego, que eles colocaram na fornalha. Graças a Deus o quarto homem estava com eles. Sabe por quê? Por causa da oração. Então, o segredo do cristão vencedor é a oração. Preste bem atenção nisso aí. Então, ele fala que Daniel na cova dos leões. Por que será que Deus salvou Daniel da cova dos leões? Por que os leões ficaram em jejum? Por causa de Daniel, e não comeram ele, não devorou, né? Então, lá Daniel 6:10 fala que, aqui sobre a oração, que ele chegava 3 vezes ao dia, ele ajoelhava na presença do seu Deus, que é o nosso Deus também, né? Ajoelhar na presença de Deus significa se humilhar perante Deus. Não é ajoelhar perante o homem, mas perante o seu Deus, o nosso Deus. Então, ele diz assim, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém? E veja só, ele chegava 3 vezes ao dia. E há pessoas que levantam e têm coragem de trabalhar sem orar, sem falar com Deus, pedindo proteção para você não ser assaltado, para você ter um dia maravilhoso, né? Consegue. Eu quero dizer para você, quando jovem, no meu trabalho, eu fazia jejum sempre, né? Como Daniel também fazia seu jejum. Ele teve aqui mais para frente, falando que ele fez 21 dias de jejum, e para chegar a oração dele não foi fácil. O próprio anjo que desceu para falar com ele, disse que foi difícil. O anjo estava lutando com uma potestade muito grande dos reis da Pérsia, né? Que é aquela potestade contra Daniel. E aí o anjo teve que pedir ajuda do outro anjo, Miguel, né? Para que, enquanto ele ficava cuidando daquela parte, daquela potestade que impedia a oração de Daniel, o anjo Miguel veio falar com Daniel e deu revelações maravilhosas para ele. E assim, quando nós persistimos em oração, que você fala, mas Deus não está me ouvindo, Deus está te ouvindo. Deus não é surdo, Ele está te ouvindo. Às vezes demora, porque Ele quer ver a sua persistência. O anjo falou que estava ouvindo a oração de Daniel já fazia tempo, né? Mas não podia ir dar a resposta para ele, porque ele estava sendo impedido pela potestade. Está entendendo? Então, muitas vezes você tem que estar ali persistindo mesmo, até que esse anjo pediu ajuda, falou, manda para mim aí o anjo Miguel, porque está difícil aqui a coisa. Eu não estou conseguindo ir lá falar com Daniel, porque a potestade, eu estou segurando ela aqui, está muito grande. Então, por aí vai, sabe? A história de Daniel é maravilhosa. Ela é simplesmente maravilhosa. Daniel foi um profeta de Deus, que também trabalhou para os imperadores da Babilônia e da Pérsia. Ele era muito sábio, interpretava sonhos. Daniel ficou conhecido como um homem justo que obedecia a Deus. É isso que Deus quer de nós. Não somente a oração, mas a obediência. Porque se eu oro, até engrossar meu joelho, mas também não obedeço, como que eu vou querer receber a bênção de Deus, se eu não tenho obediência? Ele era um homem obediente.
Quando Daniel era jovem, Nabucodonosor, o rei de Babilônia, atacou Jerusalém e levou prisioneiro vários membros da nobreza de Israel, incluindo Daniel. Na Babilônia, Daniel foi escolhido para trabalhar para o rei, junto com os outros jovens inteligentes, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, trabalharam com Daniel o tempo todo. Só que os nobres do palácio não consideravam Daniel um judeu, né, inteligente, como o rei dizia. Como que vai trabalhar aqui, tomar nosso lugar? E Daniel crescia cada dia mais em sabedoria da cultura da Babilônia e também não deixava a cultura dele de Israel, porque é o que ele tinha no coração, de voltar para Israel com o seu povo. Então, nessa intercessão que ele fazia, era para que o povo dele, que estava sendo escravizado, sendo mortos, maltratados, voltasse à sua origem. Porém, o que fez todas essas coisas com o pessoal de Israel foi a desobediência. Deus usava os profetas, eles mandavam matar os profetas, não obedecia. Sabe? Então aí o pessoal costuma falar, Deus é ruim, Deus fez isso, Deus permitiu isso. Não. As pessoas serviam o mal e queriam bênção. Como assim? Eu sirvo o mal, sirvo o lado ruim e quero bênção. Daniel não era assim. O único refúgio de Daniel, em sua difícil situação na corte pagã, era a oração. Daniel não se tornou indiferente na fé como outros judeus. Os outros judeus que foram presos lá, mudou, virou, pensa na desorganização que ficaram. E Daniel não, ele continuou justo. Melhor ainda, não participava nem dos banquetes do rei para não se contaminar. Até que esses abençoados, invejosos, decretou essa lei que ficasse um mês sem aclamar outro Deus senão ao rei. Aí o que aconteceu? O rei assinou, mas Nabucodonosor não sabia que ele estava assinando um decreto que ia contra Daniel, porque ele gostava muito de Daniel. Daniel profetizava para ele e as coisas aconteciam. E aí o que aconteceu? Eles fizeram esse edito, o rei assinou, e logo mais na frente você vai ver que eles jogaram Daniel na cova do leão, mas Daniel não parou de orar. Ele não cessou de orar. Ele continuava as suas 3 vezes ao dia, joelhadinho, falando com Deus. Ele não temeu ao homem. Quem sabe hoje você teme ao homem. Fica com vergonha de dizer que é um cristão. Fica com vergonha de carregar sua Bíblia. Fica com vergonha de falar que Deus é Deus e Senhor do Senhor, né? Ele não, ele continuou, ele ficou até mais firme com Deus, enquanto os seus conterrâneos voltaram-se para ídolos, para outras coisas. Ele continuou orando, continuou buscando, continuou firme na sua fé, e Deus foi inteiramente com ele. Tanto que jogaram ele na cova do leão. Aí mais para frente você vai ver, né, que o rei chegou próximo e perguntou para Daniel se o Deus dele tinha salvado ele, lá no versículo 22. Aí, sabe o que aconteceu? Como Daniel era um homem íntegro, temente a Deus, ele não era só culto na sabedoria terrena, ele era culto na sabedoria do céu, que a ferrugem, a traça não corrói a sabedoria do céu. Você sabia disso? A inteligência do céu é a coisa mais linda desse mundo. E aí o rei foi lá e falou, não, Senhor, eu estou aqui. Os leões, o anjo entrou com Daniel na cova. O anjo entra com você hoje, nessa causa que você está aí pensando que já perdeu. O anjo do Senhor entra com você nessa cela onde você está preso. O anjo do Senhor entra com você nessa UTI de hospital onde você pensa que vai morrer.
Ele entra com você, assim como ele entrou com Daniel. Basta você ter esse compromisso com Deus, basta você orar, basta você pedir para Deus, como Daniel fez, oração três vezes ao dia. Ao levantar, eu creio que no horário do almoço e ao deitar, ele orava ao Pai. E o Senhor diz assim, que se você buscar, não fazer de conta que é um cristão, mas um cristão com compromisso com a palavra de Deus, com compromisso com Deus, ele entra com você nessa sua causa. Ele entra com você. Ele não vai te deixar na mão. Daniel entrou naquela cova e o Senhor mandou o anjo com ele. Quando aqueles leões chegaram perto de Daniel, eles chegou perto e foi afastando, né? Afastaram. Ficaram em jejum a noite inteira, até o rei no outro dia chegar lá e perguntar se Daniel, por acaso teu Deus te salvou? Te salvou dos leões ferozes? Irmãos, olha só o que Deus faz com seus inimigos quando você busca, quando você ora, quando você confia em Deus. Olha o que ele faz. Lá no versículo 14 diz que o rei ordenou que todos os seus acusadores, todos aqueles que acusaram Daniel, que fizeram essa covardia com Daniel, ele mandou colocar não somente aqueles que planejaram aquela lei contra Daniel, mas também a sua família. Antes de chegar à cova do leão, de chegar na boca do leão, você pode ler aí, né, no versículo 24, depois você lê aí na sua casa, na Bíblia. Antes de chegar, os leões estraçalharam eles com ossos e tudo. Tal era a fome daqueles leões. Aqueles que levantaram contra Daniel foram punidos. O mesmo eu digo para você, aquele que levanta contra você, meu irmão, aquele que levanta contra o ungido, aquele que levanta contra aquele que busca ao Senhor e teme ao Senhor, ele te livra, aleluia, ele livra você porque você está cheio do Espírito Santo, você está buscando, quando nós buscamos ao Senhor, nós nos enchemos do Espírito Santo. Papai tinha uma linguagem simples, e ele falava, mas muitas vezes a gente, quando era criança, não prestava muita atenção, não entendia muito bem, depois você vai entender. Ele dizia que a pessoa sem o Espírito Santo é como você deixar uma lata vazia, um galão, um tambor, alguma coisa assim vazia, rodar numa ladeira, ou seja, numa descida. Aquele barulho terrível, aquela gritaria terrível, mas vazio. Mas quando você enche um galão desse de areia, de alguma coisa, de água, e solta ele, ele não faz barulho nenhum. Aleluia. Então, muitas vezes o inimigo faz barulho, ele te acusa, ele quer te destruir por inveja da sua vida, porque você é uma mulher, um homem, um varão, uma criança de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, enchei-vos do Espírito Santo, na oração, na busca, para que você seja vencedor e cheio do Espírito Santo de Deus, assim como foi Daniel. E se Jesus também não tivesse ali jejuado 40 dias, 40 noites, em favor das nossas vidas, nós não teríamos vencido, ele também não teria vencido a morte, vencido a cruz em favor da sua vida, da minha vida. Glória a Deus. Então, continuando, o tempo de oração de Daniel era de 3 vezes, como eu já falei. A posição física de oração, ele preferia orar ajoelhado. Ele ajoelhava, lá no versículo 10 fala. Paulo também orava assim. Paulo tinha esse costume de orar ajoelhado, né? Por isso que quando nós temos o culto de oração na igreja, o irmão, a irmã que pode ajoelhar na presença de Deus, ajoelha, ora, busca. Exemplo, tem muito aqui da missionária Dailda, que na sua tenra idade, né, ou seja, na sua idade avançada, ela
continuou ajoelhando até não poder mais. Orava sentadinha agora, mas sempre ajoelhadinha com aquele joelho extremo, né? Então, vendo aqui no nosso antepassado, para a gente ver aqui onde nós erramos, o porquê errávamos, né? Ou porquê erramos. Paulo também orava dessa forma. Daniel orava com a janela aberta para o lado de Jerusalém, da onde era a origem dele. Hoje você pode orar o quê? Para a sua nação, para a sua cidade, para os seus irmãos, para o seu povo, para a sua vida. Quando você intercede para o seu irmão, as bênçãos estão caindo sobre você, as bênçãos estão vindo sobre você. E a oração, ela é tremenda. Há poder na oração do justo, tá? Está dizendo aqui do justo. Daniel era justo. E muitas vezes nós queremos receber a bênção, oramos, até choramos na presença de Deus, mas só que não temos unção. Chora, né? Ora, mas não tem unção, não tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem na nossa vida quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós o aceitamos, você já aceitou o Espírito Santo na sua vida. Você pode não falar novas línguas, você entendeu? Mas você já foi selado com o Espírito Santo, meu irmão. Então, se você tem o Espírito Santo, ore e Deus vai dar discernimento para você do que você deve fazer ou não. Aleluia. Glória a Deus. Os assuntos da oração de Daniel, ele não orava para si mesmo. Ele pedia misericórdia de Deus para o seu povo. Ele intercedeu por seu povo, pedindo perdão dos pecados do seu povo, porque ele viu que o seu povo tinha se perdido. Daniel prevaleceu, mas o seu povo perdeu na caminhada, na jornada, e hoje a gente vê da mesma forma, muitas pessoas estão se perdendo nessa jornada. Hoje pode tudo, pode se misturar a água com o óleo, irmão, seja óleo. Se você mistura com a água, o óleo sobe novamente, fica em primeiro lugar. A sujeira daquele óleo desce. Então eu quero dizer para você isso. Continua sendo óleo, não pode sair de uma fonte. A Bíblia nos diz que não pode sair da mesma fonte água amarga e doce, porque contamina toda a doce. Está entendendo? Então seja firme, não se contamine com esse mundo, mas sede firmes com Jesus, aleluia, em que há harmonia, em que há perdão, em que há cura, misericórdia. Só Ele pode fazer isso por nós. E Daniel também, ele não somente orava para Deus abençoar o seu povo, mas ele louvava a Deus nas suas orações. Em cântico, ele olhava para o lado de Jerusalém e Deus dava aqueles cânticos lindos para ele, em forma de oração. Às vezes você ajoelha, você não tem nem palavras. Às vezes você só chora na presença de Deus, mas as suas lágrimas estão sendo acolhidas por Ele. Está entendendo? O maravilhoso entendimento da oração de Daniel. Daniel não escapou de ser lançado na cova dos leões. Foi provado durante a sua fé, mas alcançou a vitória. Ele alcançou a vitória. Quem sabe você está aí na cova dos leões, ou seja, numa UTI sem perspectiva nenhuma de vida. Acabaram-se. Os médicos já te desenganaram. Mas o Deus de Daniel não te desenganou. Ele continua sendo o mesmo Deus que cura, que liberta, que faz milagres na sua vida, aleluia. Basta você ter uma firme fé no Salvador, no nosso Deus poderoso, aleluia. Deus aguardou e libertou pelo ministério dos anjos, né? Através da libertação, Deus foi glorificado, aleluia. O testemunho de Daniel se tornou um estímulo para os outros cristãos e uma bênção para todos da Babilônia. O pessoal babilônico começou a acreditar no Deus de Daniel.
porque viu que o Deus de Daniel não falhava com ele. Quando nós pensamos que ele falhou conosco, é nós que estamos em falha. Deus não falha com seus filhos, jamais. E para finalizar esse momento de oração, de pregação da oração, eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios 5:18. Olha o que ele nos diz ali. Glória a Deus. Efésios 5:18 até o 33, se você quiser continuar. Mas eu quero dizer aqui, ó, diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Enchei-vos do Espírito. Aleluia. Por que nós temos que encher do Espírito? Por que não embriagar com vinho? Você já pensou nisso? Você já viu bêbado falar alguma coisa com coisa? Bêbado só sai palavrão, gargalhada, uma coisa esquisita. E se torna um chato, né? E ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pessoas sob o efeito do álcool perde o seu equilíbrio emocional, fica alterado, transformada a prática, palavras e ações indevidas, indecentes, irresponsáveis, incontinência ao vinho e o mosto tiram a inteligência. A pessoa que ela consome o mosto, a bebida forte, o vinho, se embebeda, ela tira a inteligência da pessoa, afasta a inteligência. E você conversa com bêbado, você se enoja, porque é só palavras ruins. Mas o Senhor diz o contrário ali, ó, ele diz aqui para nós: e não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Como eu já falei aqui do efeito do álcool, que é terrível, já lemos. E a pessoa que ela está cheia do Espírito Santo, ela fala sobre salmos e hinos e cânticos. Como que um bêbado vai falar? Sobre salmos, cântico, hinos? Falar bem das pessoas? Ele não vai falar. Então a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela fala sobre cânticos, salmos e hinos. Mas o bêbado, coitado, só fala asneira. Então, meu querido, ore, encha-se do Espírito Santo de Deus. Faça como esse herói da Bíblia, Daniel, grande homem de Deus, que não se contaminou com esse mundo. Ele não se contaminou. Depois você lê lá em Efésios 5, do versículo 18 ao 33, o que Paulo fala através do Espírito Santo, para nos encher do Espírito Santo, para ser alguém melhor. Não aquele bêbado que fala bobagem, asneira, mas ore, encha do Espírito Santo, que Deus vai agir na sua vida. Deus vai quebrar as maldições que está na sua vida. Deus vai transformar você num grande herói da palavra de Deus. Por onde você passar, meu irmão, minha irmã, serão testemunhos de um homem, de uma mulher com credibilidade na presença do Senhor. Que o Senhor venha encher você do Espírito Santo dele hoje. Venha mudar a sua história hoje. Busque ao Senhor, ore ao Senhor. Não saia da sua casa sem antes falar com o Papai do Céu. Não almoce sem antes agradecer o Papai do Céu. Não deite sem antes agradecer Ele pelo dia que você passou. Você verá que sua vida se transformará em uma grande bênção. E assim, meu irmão, que Deus espera de nós. Uma vida íntegra, uma vida abençoada, uma vida de testemunho que fala por si próprio. Que não precisa nem você abrir sua boca. A pessoa olha para você e vê em você a diferença. Fala, essa pessoa é diferente.
Quantas pessoas já perguntou para você, você é diferente, você nem falou que é cristão. A pessoa pergunta, o que você faz, quem é você? Você é tão diferente. Porque é o Espírito Santo que mora nos nossos corações. Sabia que você é templo do Espírito Santo? Nós somos templo do Espírito Santo. E quando nós deixamos de orar, nós deixamos de alimentá-lo. Só alimentamos a carne. Então você é templo, nós somos templo do Espírito Santo. E as pessoas têm que ver em você a diferença, meu irmão, minha irmã. Amém? Que o Senhor assim os abençoe e os guarde. Ensina a orar. Vamos começar esse ano de 2021 com oração, com súplica, buscando a Deus, mudando nossas atitudes, mudando nossa história, que a nossa história possa ficar para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos e tataranetos e por aí vai. Que a nossa história fique assim, gravada na mente dos nossos entes queridos, nossos queridos filhos, nossos familiares, e que vão contando, olha, minha avó era isso, meu avô era isso, e ter testemunho maravilhoso para passar para os seus filhos. Que Deus assim os abençoe e os guarde e faça resplandecer a glória dele sobre ti, te dê a paz. Amém? E a vitória é sua. Deus está com você na cova do leão. Amém? Ele fez eles jejuar por você. Fechou a boca deles. Pode fazer o barulho que fizer. Deus está contigo. Deus não deixou de te ouvir. Ele está te ouvindo. E Ele disse que vai descer com a providência para a sua vida. Amém? Assim como Ele desceu para mim. Deus os abençoe. Comunidade Logos, a família abençoada. Tô nessa. Receba a bênção do Senhor na sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação doce do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém e amém. Deus vos abençoe. Tenha um ótimo domingo. Um abraço da pastora Raquel, pastor Rubens, de toda a equipe que está aqui. Deus os abençoe em nome de Jesus. Grande abraço. Quanto tempo falta? Não sei, não dá pra ficar contando. Nessa visão, deixo explícito o que me foi revelado. Três se formam em um. Pai, Filho, Espírito. Gigante, sublime, eterno. Ele está vindo, revigorando, sendo, agindo. Quanto tempo falta? Não sei, não dá pra ficar contando. Este mesmo dom que vim me reconstrói. Sopra em mim mais uma vez. Me faz de novo. Teu